livro João, capítulo 10, Evangelho de João, e nós vamos seguir essa pregação da onde nós paramos ontem. E essa pregação é toda inspirada nesse livro aqui, da Idade Média, né, do Frederico Farmer, sangue preciosíssimo, e é verdadeiramente um livro precioso. Então não é mérito meu, tá? É desse livro aqui, desse autor, um teólogo convertido do anglicanismo para o cristianismo. E ontem eu dizia, meus irmãos, que nós não temos mais um perfil, né? Essa geração precisa ser apacentada, mas nós não temos mais um perfil de pai e de mãe, porque não existe mais o pai e a mãe, muitos estão fora, os filhos, essa geração é criada pela creche, ou pela avó, ou pelo avô, e eles não têm mais essa referência. E eu dizia que era preciso, era necessário, então, apresentar o perfil de pastor. Né? E nós temos o perfil de pastor apresentado também por Ezequiel, né, que é o mercenário que engorda a ovelha e depois tira proveito daquela ovelha gorda. Nós no ideal do pastor. Né? E o ideal do pastor, João descreve, né, onde o próprio Cristo diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E o tema que a Sandra me passou para essa pregação é o seguinte: o maior inimigo da divisão do pastor e do rebanho de Deus será vencido pelo sangue do Cordeiro. Tá? Então, o maior inimigo dessa divisão, né, aquilo que causa divisão entre o pastor, o seu rebanho, as suas ovelhas, essa geração que precisa ser apacentada, só será vencido pelo sangue do Cordeiro. Tá? Então, partindo, né, desse pressuposto que Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Nós temos aí, identificamos um inimigo. E esse inimigo precisa ficar muito claro. Né? Quem é o inimigo? Quem é? O nosso inimigo é o diabo. E quais são as ações do diabo? A própria palavra de Deus vai dizer que as ações do diabo é roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. Tá? Então nós estamos lutando com esse inimigo, e a missão dele, que a função do diabo é roubar, matar e destruir. O inimigo possui uma arma. Né? A arma do diabo é o pecado. Ele usa, né, o nosso pecado, e o pecado é uma coisa tão difícil, né, de entender, e o Mário Ricardo fala com tanta propriedade, porque o pecado não é uma coisa que os humanos inventaram. Né? O pecado é a invenção dos anjos. Por isso é uma compreensão tão difícil para nós, gente. É muito difícil. Porque o pecado é uma invenção dos anjos. E a maior arma que o diabo tem, porque o diabo, o que era? Ele era um anjo. Né? Antes de se tornar diabo, o diabo é aquele que divide, né? Lúcifer, o anjo de luz. Então, a invenção, né, a soberba, o orgulho, né, tomou conta do seu coração. E, então, essa é a invenção. Então, a arma que ele possui contra mim e contra você é o pecado. Né? Então, o pecado ele entra no mundo quando a serpente, quando o diabo, né, coloca dúvida na mente do homem, na mente da mulher, naquele diálogozinho, né, malicioso que houve no paraíso. Né? O homem, então, ele é mordido pelo veneno da serpente, e o diabo instaura o seu reinado no mundo. E ele começa a agir. E essa ação é roubar, matar e destruir.
houve um assassinato fora das portas do paraíso. E o primogênito derramou sangue, e o irmão mais velho, naquela briga entre Caim e Abel, derramou sangue, e a terra, que era virgem, imaculada, recebe, então, é manchada com um sangue que clama. E aí começa, então, uma guerra entre o bem e o mal. E trago aqui uma citação do Santo Agostinho, que ele diz assim, que o sangue de Cristo levanta um clamor poderoso da terra. Por que precisa ser da terra? Por que precisaria ser? Porque o sangue de Abel molhou a terra virgem e imaculada nos portões fora do paraíso. Esse sangue clamou primeiro lá no início da nossa história, lá no Gênesis, no princípio de tudo. Depois o Santo Agostinho diz, o sangue de Cristo ele levanta um clamor poderoso da terra. Quando uma voz, quando uma vez aceito, todos os povos respondem amém. Este é o nítido clamor que este mesmo sangue projeta na boca dos fiéis, redimidos por ele. Todas as vezes que comungamos o corpo e o sangue de Cristo, esse clamor, esse mesmo sangue projeta na minha boca, na tua boca, redimidos por eles, esse canto, amém, amém, amém. Sobe da terra um clamor por um sangue justo, verdadeiro. Não mais como o sangue de Abel, mas o sangue que pode nos redimir. João vai dizer que o pastor é aquele que dá a vida. Esse é o modelo de pastor perfeito. E ontem, quando nós falávamos de apacentar essas gerações, o que essa geração precisa ver em mim, precisa ver em você, precisa ver no sacerdote, precisa ver no bispo, precisa ver nos fundadores, nos catequistas. Ele precisa ver essa sede de dar a vida. Quando essa juventude chega até nós, eles querem ver essa gana, essa sede de almas, esse desejo de morrer por eles, porque o pai e a mãe eles não são capazes de fazer isso. Pastor é aquele que dá a vida. E o autor da carta dos Hebreus diz que na vida está o sangue. Na vida está o sangue. Por isso, Jesus, o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas, porque ele deu literalmente o seu sangue. O clamor do sangue de Cristo ele precisa subir da face da terra. Foi decretado, então, pelo Pai, que sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Por causa do pecado, por causa do inimigo que quer roubar, matar, destruir, o Pai decreta: sem o derramamento de sangue não pode haver remissão do quê? Do pecado. A maior arma que o diabo tem contra nós. Cristo é aquele que morreu em nosso lugar, que cumpriu a palavra, que deu a vida por suas ovelhas, que deu o seu sangue. O pastor, enfim, deu a vida. Não só por uma geração a Z, a geração Y, a geração alfa, não. Ele deu a vida por todas as gerações. E ainda dará até o final dos tempos. Esse sangue será derramado e ele vai redimir o pecado de todas as gerações. De todas as gerações. Por isso, o sangue de Cristo é a maior arma contra o diabo. E essa divisão que ele causou no mundo. Então, o tema da pregação, vamos lembrar, o maior inimigo da divisão do pastor e do rebanho de Deus será vencido pelo sangue do Cordeiro. Então, se o sangue de Cristo é também a maior arma contra o inimigo, a maior arma do inimigo é o pecado.
aquilo que vence o pecado. O sangue de Cristo foi preciso redimir esse pecado. Então nós precisamos conhecer essa arma. Nós precisamos aprender a manusear. Tem uns 2 anos que Deus fala isso no meu coração por causa do nosso carisma da comunidade. Filha, vocês precisam aprender a manusear o sangue de Cristo. E preparando essa pregação eu fui entendendo justamente isso, porque a gente não conhece as propriedades do sangue de Cristo. A gente ouve dizer, como tudo, né? A gente é muito superficial. Ai, o sangue de Cristo, sim, o sangue de Cristo. Mas o porquê? A gente precisa entender, a manusear essa arma poderosa que o próprio Pai designou. Então, para vencer o pecado, é preciso se cobrir com o sangue de Cristo. Muitas vezes, para nós conseguir ser usado por Deus para a salvação das almas, é preciso dar a vida, meus filhos. E ninguém quer pagar o preço, ninguém quer morrer. Pela salvação das almas, é preciso haver essa morte. A primeira morte que precisa acontecer é aqui dentro de nós. Essa morte da vontade própria, que é terrível. Como é difícil matar o eu aqui dentro de mim. Então essa morte, ela precisa acontecer de dentro para fora. Hoje, graças a Deus, aqui na nossa nação, falando do Brasil, dessas gerações presentes, nós não temos uma arma na nossa cabeça dizendo, né, ou nega Cristo, ou você vai ser morto. Ainda não. Mas a oportunidade que nós temos de oferecer e de dar a vida é essa vontade própria. Deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus. Então esse é o primeiro passo. Para depois então pensar em derramar no sangue literalmente. Então nós precisamos aprender a manusear essa arma que o céu deixou para nós. E olhar para Jesus, o bom e o belo pastor, que se fez um de nós e tomou sobre si toda a parcela da ira de Deus. Ele tomou sobre ele. Quero que vocês peguem comigo agora Hebreus 9, 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz assim: Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, não pertence a esta criação. Entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. A imagem aqui é do sumo sacerdote em Jerusalém. O sumo sacerdote, para entrar no lugar, no santuário, no Antigo Testamento, ele precisava sacrificar o animal, ele oferecia um holocausto, ele tomava o sangue do animal, e então ele colocava sangue na ponta das orelhas, na ponta dos polegares e na ponta dos dedos dos pés. E ficava assim então manchado, né? Coberto pelo sangue. E então ele podia entrar para oferecer ali o sacrifício em expiação do pecado de todo o povo de Israel. Era assim, coberto pelo sangue dos animais, nessas extremidades, na orelha, na ponta dos dedos, das mãos e dos pés, que só então o sumo sacerdote podia entrar para oferecer o sacrifício. E agora eu quero que vocês peguem comigo Apocalipse, capítulo 19. Fazer um passeio aí na palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse, tá? Novo Testamento. Jesus já morreu, já ascendeu aos céus.
São João, na ilha de Patmos, é arrebatado pelo Espírito e ele tem essa visão. Prestem atenção. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste, presta atenção, veste um manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Que coisa mais linda ver. A gente sempre pensa um Cristo vestido de linho com cinto dourado, mas há também um Cristo embebido, a veste dele embebida de sangue. Fazendo alusão a essa passagem aqui do Antigo Testamento, onde o sacerdote molhava apenas as extremidades, da ponta das orelhas, a ponta dos polegares, a ponta dos dedos dos pés. Cristo, ele é todo embebido em sangue, seu corpo, a sua veste. E lá no livro do Apocalipse, João vai ter essa visão desse manto embebido de sangue. Esse manto de sangue. Tanto o autor dos Hebreus, ele está dizendo que o Senhor, assim como no livro do Apocalipse, coberto com seu sangue, todo ensanguentado, ele entrou no santuário celeste, ou seja, ele abriu um caminho novo. Ele abriu um caminho vivo, ele abriu um caminho de eternidade, com um rastro de sangue. Do santuário lá do Antigo Testamento, Jesus ele foi percorrendo até entrar no santuário celeste. Há sobre a face da terra não mais o sangue de Caim, que foi derramado fora das portas do paraíso, mas há o sangue de Cristo, do Verbo, como o livro do Apocalipse diz, do Verbo de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne no ventre da Virgem Maria. Ele deixa então sobre a terra, sobre a face da terra, um rastro de sangue, até chegar na eternidade, com esse manto embebido de sangue, porque todo o sangue que ele tinha, ele deu até a sua última gota. Todo o sacrifício de Cristo, toda a vida de Cristo, essa kenosis de Cristo, essa condição que Filipenses capítulo 2 vai dizer, ele sendo Deus não se apegou a essa condição, mas se abaixou, se humilhou, morreu e morte de cruz. Esse rastro de sangue sobre a face da terra, pelo qual nós passamos para podermos entrar então na presença da Santíssima Trindade revelada a nós, ou seja, no Santo dos Santos, aquele local que era inacessível, aquele lugar que apenas uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar depois de matar muitos animais. Cristo, com o seu sangue, deixando essas pegadas de sangue sobre a face da terra, ele dá esse acesso, ele traz essa novidade. A cortina se abre e eu e você podemos entrar num lugar que era inacessível. Ele morreu para que eu pudesse entrar na intimidade divina. Por isso que uma das funções do demônio é roubar. O que o demônio quer roubar? A glória de Deus. O que o demônio quer matar? A nossa fé. O que o demônio quer destruir? A intimidade. O demônio veio para matar, roubar e destruir. Ele vai roubar a glória de Deus, ele quer matar a nossa fé e ele quer destruir a nossa intimidade. Então, quando Cristo morre, para que eu e você, a gente possa entrar nessa intimidade divina, a função do diabo aqui entra a tática dele: destruir a intimidade.
Por isso que uma vida íntima com Deus é tão difícil. Por isso que quando uma alma ela começa um caminho de ascese, por isso quando uma alma ela toma uma decisão, a coisa mais difícil que tem é dessa alma entender, compreender que ela precisa ter intimidade com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. E intimidade se vive entre duas pessoas, senão vira promiscuidade. Uma coisa é você ter intimidade num encontro aqui. E infelizmente tem muitas pessoas, tem gerações inteiras que sobrevivem de uma intimidade superficial, se contentando. E isso existe também uma grande tática do diabo, porque daí a gente se engana, que a gente já vai ver aqui que é a questão da consciência também, que o sangue vem para purificar a nossa consciência. E isso precisa ficar puro. A gente precisa entender que intimidade divina é na minha vida de oração. Ponto. Não existe outra forma de ser íntimo com Deus, nesse trato pessoal com aquele que fala as nossas almas. E eu não posso me contentar com uma intimidade superficial de eu vir num retiro uma vez por mês ou todo final de semana. Aqui eu vivo um momento profundo de intimidade, tá? E volto para minha casa, e daqui 15 dias tem outro retiro, e eu vou lá no retiro e vivo mais meia hora de intimidade. Isso não é intimidade. Isso não é intimidade. Eu posso fazer a comparação do nosso relacionamento com Deus com a nossa vida de casado. Porque se nós dizemos que Deus quer casar com a nossa alma, e a gente quer casar, a gente tem um relacionamento íntimo com o nosso esposo. Eu sou casada, vai fazer 30 anos, com a graça de Deus, banhado no sangue de Cristo. E a intimidade que eu tenho com o meu esposo na frente das pessoas, eu sou íntima dele. Eu posso chegar, se o Lara estivesse aqui, eu posso chegar perto dele, eu posso abraçar, eu posso ficar segurando a mão dele, eu posso mexer no cabelo dele, ele também pode mexer no meu cabelo, ele pode dar um abraço, ele pode dar um beijo. É intimidade ou não é? É intimidade. Mas existe uma intimidade que acontece nos 5 instantes. Uma intimidade que é dentro do Pai. E essa não pode resolver. Porque nessa intimidade, dentro do quarto, onde eu e meu esposo, só os dois entramos, é preciso haver a nudez, a revelação daquilo que eu sou. Com Deus é a mesma coisa. Em público, Deus pode chegar perto de nós, e Ele chega, e Ele toca nossos cabelos, e a gente sente, a gente chora, a gente se arrepia, né? A gente sente o toque, a gente sente o perfume. Mas não fica só nisso, meus filhos, porque tem muito mais. Tem uma intimidade profunda que só você entrando no teu quarto, e para entrar no teu quarto você precisa dar tempo. O casal, para viver a sua intimidade conjugal, precisa ter o seu tempo. A alma precisa ser o seu tempo, precisa ter o seu tempo para viver a sua intimidade profunda. Por quê, gente? Porque Cristo deu o sangue para que nós pudéssemos ter essa intimidade. E o que o diabo mais quer é matar, é roubar e é destruir essa intimidade. Por isso essa dificuldade que nós temos de tirar 30 minutos por dia para viver essa intimidade, para estar junto com o Senhor. Porque ali a gente revela a nossa nudez, e diante do Senhor aparece aquilo que a gente é. Quando a gente usa uma roupa em público, né, a gente esconde muita coisa. Se eu tiver uma mancha no meu pé ou na minha perna, ninguém vai saber, porque está tudo coberto. Mas na intimidade, os defeitos, as imperfeições do nosso corpo, tudo é revelado. Com Cristo, nessa intimidade, é preciso haver essa revelação, o apocalipse da alma.
esse encontro íntimo. Por isso é lá no Apocalipse que ele vai aparecer na intimidade com esse manto embebido de sangue. E a alma precisa estar preparada, nua, despida da sua vontade, do seu orgulho, das suas falsas concepções e ilusões e inteligência. Tudo morre nessa intimidade: memória, inteligência, vontade. As potências da alma, elas serenizam, elas param nessa intimidade. Então o diabo, ele tem feito muito disso e tem conseguido afastar muitas pessoas, pensando que você tem intimidade, mas no fundo você não está tendo. É mais do que beijo. Fala para quem está do teu lado: tem mais do que beijo, Cacá. Tem mais do que um abraço. Não se contente só com um beijo. Não se contente só com um abraço. Tem mais do que isso. Tem mais do que isso. É intimidade profunda. Essa intimidade divina, ela é tão forte e tão necessária ao gênero humano, que precisou o derramamento de sangue para que isso de fato acontecesse. Então não é pouca coisa. Precisou Jesus derramar o sangue para que nós pudéssemos viver essa intimidade. O que hoje os místicos chamam de união divina, matrimônio espiritual, sétima morada. Essa intimidade completa. Então Cristo, ele é a vítima de expiação. E isso é tão forte que, falando sobre a batalha dos anjos no céu, o Apocalipse diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E o Padre Feber, ele fala nesse livro sobre o império do sangue de Cristo, de que existe um império do sangue de Cristo e que a igreja ainda precisa mergulhar. Se o mundo é dominado pelo diabo, né, e por toda a sua corte ali diabólica, é porque nós não ministramos, não manuseamos o sangue de Cristo como nós deveríamos, porque existe um império do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o império, o imperador Jesus Cristo com o seu império, com o seu preciosíssimo sangue. Esse sangue, ele trouxe um selo tão forte que o espírito da morte passa hoje pelas nossas portas e não mata, como lá no Antigo Testamento. Quando o anjo da morte passou, precisou matar um bode, um carneiro e selar os umbrais das portas por causa desse sangue. Hoje o espírito da morte, ele passa, mas ele não nos atinge. Por conta desse império, por conta desse sangue. O sangue de Cristo nos deu a vida. O pastor é aquele que dá a vida. O pastor deu a vida por mim. O sangue foi derramado. No sangue está a vida. E esse sangue é o antídoto contra a morte, contra aquele veneno da serpente que fomos picados lá no Éden. Ele é o antídoto. Ele é um vinho que inebria. E é muito interessante a picada da cobra, né? Porque muitas paralisa, amortece, apodrece a perna ou até levar à morte. E o sangue, e esse antídoto, ele precisa ser tomado no momento exato para que esse veneno não se espalhe. E Cristo, ele vem com esse antídoto. O corpo e o sangue preciosíssimo de Cristo é esse antídoto que nós precisamos beber. O mundo precisa beber, a igreja precisa beber, os sacerdotes precisam beber. E eu falo dos sacerdotes porque muitos, infelizmente, eu converso muito com meu padre e ele diz assim: sabe o que é a dor do meu coração, irmã? É que muitos irmãos meus de sacerdote bebem o vinho como se fosse vinho, não bebem mais a bebida da salvação. E nós precisamos que esse império do sangue de Cristo, ele se alastre primeiramente dentro da nossa igreja.
As estruturas da nossa igreja, elas precisam receber as colunas, os pilares da nossa igreja. A planta da nossa igreja, ela precisa novamente voltar a crer, a olhar, a admirar, a adorar, a ser mergulhada nesse império do sangue de Cristo. Tinha um tempo, eu não sei precisar exatamente, mas acho que foi depois do Concílio Vaticano II, mas havia solenidade do sangue de Cristo, né? Depois a igreja juntou com o Corpus Christi, mas o dia 1º de julho era uma festa soleníssima que a igreja celebrava. Tinha toda uma missa, né, preparada. Hoje tem uma missa votiva, não é solene, né? Com a graça de Deus, esse ano nós conseguimos resgatar isso na nossa paróquia. E ano passado a gente fez dentro da comunidade, e esse ano foi para toda a paróquia, e foi tremenda a experiência que nós vivemos dessa missa em honra ao preciosíssimo sangue. Então, aos poucos, sutilmente, vai sendo tirado, vai sendo agregado uma coisa ali, a outra coisa ali, vai sendo juntado, e nós vamos perdendo com isso. Nós vamos perdendo. Então é preciso dar valor e olhar para esse império, né, do sangue de Cristo. Esse antídoto, ele é contra a morte. Mas a morte do quê? O que ele mata? Esse pecado, esse veneno, né? O que ele mata em nós? Principalmente a nossa consciência. A nossa consciência. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Diz assim. Vamos pegar o 13. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha, espalhada sobre os seres ritualmente impuros, os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus, como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo. Uma das funções do sangue de Cristo é purificar a nossa consciência. Porque se ele mata a nossa consciência, é isso que nós estamos vendo ontem na pregação da questão das gerações. A consciência dessas gerações, elas são manchadas, elas são mordidas pela ideologia, elas são manchadas, elas são mordidas pela moda, pela novidade, pela curiosidade. E então ali Cristo não nasce, não aparece, não santifica. Então, uma função do sangue de Cristo, aprender a manusear o sangue de Cristo, é pedir, é invocar o sangue de Cristo, porque a palavra de Deus nos autoriza isso, sobre a nossa consciência. A nossa consciência precisa haver um império do sangue de Cristo. Aqui dentro de mim, precisa haver um império. O imperador da minha alma, o imperador da minha consciência é o sangue de Cristo. Já existe um antídoto. Nós como pastor, nós precisamos oferecer esse antídoto. Porque quando passar o anjo da morte, quando os nossos filhos foram picados pelo diabo, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que foi mordido por uma víbora, mas ele não morreu. Não morreu. O sangue de Cristo nos dá essa propriedade, nos dá essa autoridade. Porque muitas vezes nós vamos precisar caminhar no meio do mundo, entrar em lugares que não são tão santos, mas nós precisamos estar blindados. E esse fechamento, essa unção, o que nos dá é o sangue de Cristo na nossa consciência. Purificar a nossa consciência. Purificar a nossa consciência. Olha quanta coisa. Uma das táticas do nosso inimigo é agir na consciência. E ele causa confusão, ele causa dúvida. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Ele quer matar a nossa fé.
Primeira coisa que o inimigo faz, agindo na nossa consciência, é dizer: isso não é pecado. Capaz, nem tanto, você está exagerando, isso não é pecado. Mata a fé, porque se o pecado não existe, não tem porquê o sangue de Cristo, não faz sentido. Olhe para essas gerações que nós temos aqui à nossa frente, esses jovens, a dificuldade que eles têm. Ontem até a gente conversava com a Cacau sobre isso, a dificuldade que eles têm de entrar na cabeça deles. Eles não têm nada na cabeça, eles têm um vazio na cabeça. O que está acontecendo com essa consciência? O diabo, ele é astuto, ele vem para matar, roubar e destruir. Hoje ele não mata mais cristão derramando sangue, ele não coloca irmão como irmão. Hoje o sangue dos irmãos não estão sendo mais derramado fora do jardim, como foi com Caim e Abel naquela briga. Mas hoje ele tem a consciência. E ontem eu falava que a glória de Deus é o homem vivo. Então hoje tem o corpo vivo, mas a alma não está viva. A alma não está viva. A alma não está viva. Então o sangue de Cristo, esse império, ele precisa acontecer aqui na nossa consciência. E é aqui, aquilo que tem na nossa consciência, que causa essa divisão com o pastor. Porque aqui nós começamos os questionamentos. É na nossa consciência quando o pastor que deu a vida por suas ovelhas, o pastor que me leva às pastagens, o pastor que me leva à fonte de água pura, no pastor que me dá comida, aquilo que é necessidade básica. Quando a minha consciência não está purificada, a divisão ela começa aqui, ó, assim, ó. Por que ele está me dando este pasto? Eu queria comer aquele. Eu tenho direito de comer aquele. Por que eu estou bebendo aqui nessa fonte, se a outra ovelha está bebendo lá? Pois eu quero beber lá. É aqui dentro que gera divisão. E com isso o diabo vai entrando e vai matando e gerando a divisão do pastor e das ovelhas. Cuidado com isso, meus irmãos. Esses dias nós estudamos sobre obediência lá na comunidade. Falava muito da obediência questionada, a obediência. São 7 tipos de obediência. Não é só obedecer, mas a gente tem várias formas de obedecer. E o diabo, ele sutilmente ele vai entrando nisso. Quando você pede uma coisa e você diz assim: não é desse jeito, eu vou fazer desse jeito aqui. Isso não tem um império, gente. O que quer dizer império? Império quer dizer que existe um imperador. Se existe um imperador, quer dizer que o imperador, ele manda, ele governa. Se a minha mente, se Cristo morreu para que a minha mente fosse purificada dessas obras mortas, tá? Obras mortas, ou seja, mata, é aquilo que vem me matar. Cristo morreu para que eu pudesse viver. Se eu não me submeto a esse imperador, a esse império, eu não consigo obedecer. Eu não consigo fazer. E eu vou questionar. E eu vou dividir. Então é um falso império. Então não existe império do sangue de Cristo dentro da minha alma. Então se não existe, é em vão que Cristo morreu. Nós não podemos correr o risco de cair nessa cilada e pensar que nós temos algum mérito e até roubar a glória que é de Deus e achar que eu mereço alguma coisa. Não pensemos que isso se dará tão somente pelo nosso esforço. Todo mérito é dele, tudo foi ele que fez. Quem purifica é o sangue de Cristo. Olhamos para o livro do Apocalipse, falando sobre os eleitos, sobre uma multidão. Quando São João diz e pergunta: quem são estes?
A voz do anjo responde: estes são aqueles que passaram pela grande tribulação, lavaram e alvejaram com o sangue do Cordeiro. Lá no céu, é o sangue dele que tem mérito, não é o meu esforço humano. Se nós levantamos de manhã todos os dias para rezar, para viver esse momento de intimidade, o mérito não é nosso. Se nós estamos aqui essa semana com essa intenção de nos aprofundarmos, de fazer com que a nossa alma ela cresça, o mérito não é nosso, é dele. É tudo dele, a glória é dele. E quando chegarmos lá no céu, nós seremos reconhecidos, por quê? Por causa do sangue dele. É no sangue dele, a nossa consciência será purificada pelo sangue dele. As nossas vestes sujas, manchadas, mordidas pelo veneno da serpente, o nosso cheiro fétido será vencido pelo perfume do sangue de Cristo. O mérito é dele. Por isso seremos reconhecidos. Quem são aqueles? E essa visão devia ser tão linda, porque entre tantas coisas no céu, que São João podia perguntar, esse povo, essa multidão chamou a atenção dele, que ele perguntou: quem são aqueles? Quem são aqueles? Porque existe uma brancura da nossa alma, meus irmãos, que só o sangue de Cristo é capaz de trazer para nós. Existe uma brancura, uma candura, uma pureza para a nossa cabeça, para a nossa consciência, que só o sangue de Cristo é capaz de trazer. Felizes as gerações que entenderem esse império sobre a sua cabeça, que existe um imperador aqui dentro. O mérito é dele. Em outras palavras, quem me purifica não sou eu. Por mais que você se vista de saco, por mais que você jejue, raspe o cabelo, ande descalço, faça votos eternos de pobreza, obediência, castidade, é por ele. O mérito sempre vai ser dele. Esse império precisa nos dominar. Quem me purifica é o sangue de Cristo. Depois, São Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 18, pega lá comigo, também vai dizer desse resgate sobre a nossa vida fútil. Capítulo 1, versículo 18: pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatado da vida fútil, que herdastes dos vossos pais, mas por sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, por causa de vós, por causa de mim e por causa de você. Existe aqui então, meus filhos, uma herança dos nossos pais, ou seja, uma coisa que nós herdamos de geração em geração, de uma vida fútil, de futilidades. Comam de todas as espécies de árvores, só não coma daquela, pois eu quero aquela. Aquele fruto não era útil, era uma coisa fútil, estava ali, mas não era necessário. Pois o que a Eva fez? Justamente aquilo que não era para comer. E assim nós somos. É uma futilidade herdada de geração em geração, e cada geração o diabo sabe quais são as futilidades que vai entreter os seus filhos, que vai entreter os filhos, que vai roubar, que vai matar, que vai destruir a fé e que vai impedir os filhos de ter intimidade. Gente, a pandemia foi um retrato, porque todo mundo se queixava e dizia que não tinha um tempo de rezar.
Todo mundo, porque eu tenho missão, porque eu tenho retiro, porque eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, porque minha agenda é isso, porque blá blá blá. Parou a pandemia. O que muita gente fez, esse povo de igreja, muitos irmãos nossos fizeram no tempo da pandemia? Que podiam ler 4 livros por mês. Aonde estava a futilidade? Aonde o diabo levou os filhos de Deus? Para frente da Netflix. Série. E nunca se houve um crescimento tão grande de streams, de filme e opções e tudo. E nós que deveríamos estar lá, com os olhos na palavra de Deus, engolindo os livros porque não tinha tempo, o diabo colocou nós lá na frente da televisão. E daí era só falação disso, né? Eu saí do Instagram, tem 2 anos que eu saí do Instagram, saí do Facebook, porque um dia eu tive um sonho, sabe, meus irmãos? Não foi ninguém que disse assim, é pecado, mas eu tive um sonho. E estava assim, tipo, acabando o mundo, e muita água vinha, e eu ali com o celular na mão, e a minha filha chegou e perguntou, não lembro direito, assim, mãe, né, saia daí, sei que eu morri e fui pro purgatório. E quando eu cheguei no purgatório, eu estava com o meu celular na mão, e lá no purgatório, no sonho, eu me via no purgatório, o Senhor dizia assim para mim: você está aqui, Elisângela, pelo tempo que você perdeu pelas redes sociais. Nas redes sociais. Eu entendi isso. E daí no sonho, a minha filha dizia assim: mãe, é pelos sacerdotes. Você precisa largar por causa dos sacerdotes. E então tem acho que uns 2 anos isso. Eu saí do Instagram, saí do Facebook. Hoje eu tenho o WhatsApp. A comunidade tem uma página no Instagram que uma filha administra. E olha que eu nem era tanto assim de ficar nas redes sociais. Mas isso aqui é futilidade, gente. Ali eu fui entendendo, nesse sonho, Deus me mostrava assim, uma água limpa, porque de todo mundo foi para as redes sociais fazer live, né? Lia um livro, chegava 8 horas da noite assim, ia abrindo, né, no Instagram, live de cantor, de pregador, de não sei do que. Você não vencia ver aquilo, né, de tanta gente indo lá evangelizar. Daí você via assim, 2 minutos de um, 2 minutos do outro, 2 minutos do outro. Quando terminava ali, você não aprendia nada. Você via um monte de coisa e não tinha profundidade em nada. E nesse sonho, Deus me mostrava uma água suja, era água, sabe, matava a sede. E depois Ele me mostrava uma água limpa. E o Senhor dizia no meu sonho: você quer beber dessa água aqui? Ela vai te matar a sede, mas tem essa água limpa. E mesmo os padres, mas eu estou vendo o padre tal. O Senhor dizia: não, o que eu quero te dar é algo puro, não é passado por alguém. E hoje, sabe, eu tenho assim muitos selecionados padres que eu escuto. Hoje, atualmente, tem a assinatura do padre Paulo Ricardo, dos cursos dele. E eu escuto, eu ouço e admiro muito e gosto muito do padre José Eduardo. Se sai alguma coisa do padre José Eduardo, eu tenho um grupo no Telegram que ele manda. Então são 2 padres. Você viu o menino não sei de quem? Você viu a fulana falando não sei de quem? Não vi. Eu não venço, gente. Eu não venço. Porque eu quero ler, gente. Eu quero saber aquilo que Deus... Você pode ler esse livro e você ter uma impressão. Você pode ler essa palavra que eu estou dando e você pode ter uma impressão. Mas eu quero a minha impressão. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eu quero ir lá na intimidade. Eu não quero saber o que Deus está fazendo com você. Eu quero a minha intimidade. Então, quando São Pedro vai dizer resgatar dessa vida fútil herdada dos nossos pais. Então para de futilidade, olha para a nossa casa, olha para o meio que nós vivemos, olha para a nossa rotina do dia, gente. Quanta coisa fútil nós gastamos o nosso tempo com coisas fúteis. Mas Jesus, Ele pagou um preço. São Pedro disse, gente, Ele derramou o sangue precioso
o sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, para que fosses resgatado da vida fútil. Isso é deixar que Cristo tenha um império sobre a nossa vida, nessas futilidades. Se eu desse 5 minutos para vocês pensar em quanta coisa vocês fazem na rotina de vocês, que não precisa vocês fazer, ia sobrar mais do que meia hora por dia para vocês rezar, com certeza, gente. E nós temos que pedir, gente, uma graça para Deus ordenar o nosso tempo. E como é bonito, que maravilha quando você dá as tuas primícias a Deus, as primeiras horas do dia, porque você pode rezar de noite? Pode. Você pode rezar meio-dia? Pode. Mas o recomendado, aquilo que a igreja, desde o princípio, recomenda, que é o correto, é as primícias, as primeiras horas. Esses dias eu estava lendo um livro espiritual que o autor dizia assim: se for possível, não faça nem a tua higiene pessoal. Abriu os olhos, levanta e se coloca na presença do Senhor, para que nada te disperse, nada. Depois que você vive a tua intimidade com Deus, depois você vem escovar os teus cabelos, escovar os teus dentes e entrar em contato com o mundo. Você acordou, a consciência que ainda não está infectada, que você não está entretido com as futilidades do dia a dia, com o feijão para cozinhar, com a casa para limpar, com o trabalho que tem que fazer, com o filho que tem que educar. Não, as primícias, aquilo que é melhor teu, você entrega para Deus. Deus ordena o dia, gente. E tem dias que a gente vê que faz tanta coisa que parece que o dia teve mais do que 24 horas. Mas existe uma ordem, porque nós estamos diante de um imperador. O que o imperador pede? Você se apresenta todas as manhãs diante do imperador. O imperador ordena isto, isso, isso, isso. O imperador não vai mandar você fazer qualquer coisa. Então você rege o teu dia. Terminou o dia, diante do imperador, eu faço o meu exame de consciência. Aquilo que o imperador me mandou fazer de manhã, eu agi corretamente? Eu fiz de acordo com aquilo que foi estabelecido? Aquilo que não saiu de acordo com as ordens do imperador, eu anoto. Na primeira oportunidade eu me confesso, e assim nem a confissão se torna um absurdo tão grande. Nós não precisamos ficar inventando pecado na hora que nós vamos confessar. Então precisamos aprender a manusear essa arma que é o sangue de Cristo. São Pedro também diz, que esse império do sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, tá? Manifestado. Ele é criado com Cristo antes da fundação do mundo. O seu sangue nele. Ele é manifestado no final dos tempos. Eu não quero viajar, aqui, mas quando Deus vai levantando um carisma que vai falando sobre o sangue de Cristo manifestado no final dos tempos. O juízo final, essa frase é de uma homilia do padre José Eduardo no dia do preciosíssimo sangue do ano passado, e ele diz assim: o juízo final nada será além de uma grande festa do preciosíssimo sangue, Eduardo. Uma festa solenizada, inaugurada pela trombeta do arcanjo, que na calada da noite anuncia Maranatá. O juízo final nada será além de que uma grande festa do preciosíssimo sangue, uma festa solenizada, inaugurada pela trombeta do arcanjo na calada da noite, ou seja, depois das 6, quando termina o dia dos judeus, que anuncia Maranatá.
esse sangue, ele é meritório de todas as benesses, porque aqui nesse livro o Padre Faber escreve que os infelizes, eles seriam mais infelizes se não fossem o sangue de Cristo. Os perversos, eles seriam mais perversos se não fosse o sangue de Cristo. As chamas do inferno arderiam mais furiosamente caso o derramamento desse sangue não tivesse aplacado a sua fúria. Tudo seria mais intenso se não fosse o sangue precioso. O sangue precioso, ele cobre a terra inteira como um mar, como uma atmosfera. E a coisa mais linda que eu li nesse livro, e um dia eu estava fazendo caminhada na minha cidade, e Deus me deu essa revelação. E depois eu lendo esse livro, fui confirmar essa revelação, porque é muito bonito quando Deus vai construindo o carisma e depois ele vai confirmando, né? E Deus me mostrava eu lá fazendo a minha caminhada, até gravei um áudio para a Cláudia, assim, falei, irmã do céu, você não tem noção do que eu vi. Você não tem noção do que eu vi. Eu vi os meus filhos do carisma, como que uma gota, e cada um era uma gota de sangue. E aquele dia eu entendi que cada um de nós custou uma gota de sangue. Você tem uma gota que Deus derramou só para você, Sandra. Outra só para você, outra só para mim. Mas no mistério eu conheci a gota que cada um dos meus filhos, que foi derramado por cada um deles. E eu dizia, Deus nos vê assim. E quando nós somos chegados diante de Deus, os filhos da vinha, quando chegarem diante de Deus, quando Deus olhar para mim, Ele vai saber qual é a gota. Até que enfim, essa gota de sangue que o meu filho derramou, ela está diante de mim. E nós seremos reconhecidos. A Cláudia chegou, esta gota que o meu filho derramou não foi perdida, ela está diante de mim. Quando eu fui ler esse livro, o padre, ele tem uma visão semelhante. Ele diz assim: Deus não nos vê como nós nos vemos, porque nos vê no sangue do seu querido Filho. Então, quando o Pai olha sobre a face da terra, Ele tem a visão de uma névoa. Mas essa névoa não é uma névoa como essa dali, é uma névoa de sangue. E isso aplaca a ira de Deus, porque Ele não nos vê como nós nos vemos, mas Ele vê sobre essa proteção do sangue do seu Filho. E Ele vê, não, tem sangue, eu quero matar, a minha ira, a minha justiça quero executar, não posso, porque sobre eles existe o sangue do meu Filho. E o sangue do Filho de Deus aplaca a ira de Deus sobre a face da terra. Gente, isso é maravilhoso. Isso é muito profundo. E isso nos faz querer dar a vida uns pelos outros, porque o Senhor, a Bíblia diz, Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Esse sangue caiu sobre o bom e sobre os maus. Então o mesmo sangue que Cristo derramou sobre mim, Ele também derramou sobre aquele que eu digo que não presta, que aquele outro, que aquele outro, que aquele outro. É o mesmo sangue. Deus tem esse olhar. É um império, verdadeiramente um império. O sangue de Cristo, ele possui também, esse livro, o padre vai dizer que o sangue de Cristo, ele possui uma autoridade sobre os tempos, sobre as épocas e sobre as histórias. Desde a fundação do mundo, a história da humanidade, todas as eras da história da humanidade, lá estava o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é velho, o sangue de Cristo é novo, e ele coincide com qualquer civilização. Cada época da história, diz o padre Faber nesse livro, é uma ovelha perdida, resgatada, uma ovelha de Israel, que o sangue de Cristo resgata pela igreja, e ele traz de volta ao seu convívio. E a função da igreja, buscar e trazer de volta. Então, pensando isso na humanidade, gente, existem eras e épocas, e por isso nós entendemos aqui a vida dos santos. Pega o holocausto aqui próximo de nós, o horror de tudo aquilo que foi vivido
Lá naqueles campos de concentração, houve derramamento de sangue, houve martírio, ali houve resgate. E por causa de um Maximiliano Kolbe, ali aquela época, aquela civilização, aquele tempo foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Pega um Francisco de Assis, quando a igreja estava em ruína. Pega uma Teresa d'Ávila, pega a Espanha na época dela, as heresias que estavam entrando. Todas as épocas elas são visitadas, elas são resgatadas, e a igreja dá um jeito, né? Cristo, através do seu preciosíssimo sangue, dá um jeito, porque missas são celebradas e há esse resgate. Por isso, o sangue de Cristo é digno de toda adoração. E quando o cálice da nova e eterna aliança, ele é erguido sobre o altar na Santa Missa, celebrada pelos séculos dos séculos. E que lindo nós entrarmos nesse mistério da Santa Missa e pensar que nesta hora o sangue de Cristo está sendo elevado sobre inúmeros altares sobre a face da terra. O cálice da nova e eterna aliança está cheio, está contido, está repleto do sangue de Cristo. E quando terminarmos essa pregação, missas ainda estarão sendo celebradas pelos séculos dos séculos, até o fim do mundo, até que o arcanjo soe a trombeta na calada da noite e diga: basta, ele está vindo. Na missa, o sangue de Cristo, meus filhos, não é uma relíquia. Todo o sangue está presente ali. E eu lembro que eu descobri isso também como carisma numa oração que nós fizemos lá no Pinhão um dia. Nós fomos pregar lá e depois nós fomos rezar na Casa Menino Deus, que era no pátio da igreja. Não sei se você estava, Rosa. E foi uma experiência tremenda quando Deus falou sobre o sangue da circuncisão, né? Que eu entendia que o sangue da circuncisão estava a autoridade sobre a Sandra, né? A Sandra lá do Pinhão, por causa da Casa Menino Deus. E para nós da Vinha era o sangue derramado a partir do Horto das Oliveiras, que nós teríamos essa autoridade para manusear esse sangue. O sangue da circuncisão era para as crianças e a Sandra do Pinhão. Então, e nessa noite, nesse mesmo dia que Deus foi revelando isso, Deus me mostrava esse cálice erguido. E ali naquela oração eu entendia que todo o sangue de Cristo cabe no cálice. Todo o sangue. E eu escrevi isso da minha maneira muito simplória no meu caderno. Cheguei e falei para o padre, falei: padre, eu sabia, mas agora eu sei, né? Deus falou aqui dentro de mim que todo o sangue de Cristo está. A cada missa, padre, que você celebrar sozinho na tua capela, uma missa soleníssima, o bispo, o papa, o sangue de Cristo está todo. Cabe tudo, padre, dentro do cálice. Você está entendendo, padre, que todo o sangue de Cristo cabe dentro do cálice? Tudo. Quando você ergue o cálice, todo o sangue de Cristo está ali. E eu entendi isso, né, na minha alma. Depois esse livro veio cair na minha mão, foi confirmando isso, né? Então, o sangue de Cristo na missa não é uma relíquia. O sangue das relíquias que os anjos não coletaram na ressurreição. Aprendi com o padre José Eduardo isso também. Então ele explica que da morte de Jesus, naquele dia, o céu, ele decretou uma corte de anjos para coletar o sangue de Cristo. Todo o sangue de Cristo foi coletado pela corte dos anjos, exceto o sangue do manto de Verônica, o sangue do santo sudário, partes da cruz de Jesus, os pregos e os espinhos. Isso são relíquias. E esse sangue das relíquias não fazem parte do mistério do preciosíssimo sangue, é porque eles ficaram na face da terra. É meio teológico demais assim, né, pra gente entender. Mas o padre José Eduardo explica bem. Eu não tenho capacidade nem inteligência para explicar. Mas o sangue de Cristo na Santa Missa não é relíquia. Não é relíquia. Esse sangue que ficou no sudário,
na cruz, nos pregos, né? No Santo Sudário, que é o mais conhecido e que as pessoas mais estudam, ele não tem esse poder salvador, tá? Porque foi deixado, não foi levado, tá? Eu acredito, tá? Fontes minha cabeça, não escrevam, fontes minha cabeça, que no final dos tempos, quando ele retornar, esse sangue também se juntará. Serão recolhidos também. E Padre José Eduardo fala que esse sangue do Santo Sudário de Verônica ficou como um consolo para Nossa Senhora, para o seu filho. Não foi por causa de mim, também, mas ela merecia muito mais, né? Então, no cálice da Santa Missa é o sangue de Jesus vivo, não é uma relíquia, é o sangue vivo. O sangue de Cristo, ele é um presente diário de Deus para nós. Sem o preciosíssimo sangue, diz o Padre Feber, que não há comunicação entre o céu e a terra. A comunicação se dá por causa do preciosíssimo sangue. Ele ainda diz que o livro do Gênesis fala que o Pai, Deus, o Eterno, ele descansou no 7º dia. Deus teve o seu Shabá, o seu dia de descanso, o seu sábado. Mas ainda não houve um só dia de descanso para o preciosíssimo sangue. Ainda não houve descanso para o preciosíssimo sangue do Senhor. Diante do sangue de Cristo, não há nenhuma força do inferno que possa permanecer ativa na nossa vida. Então, se existe um inimigo entre o pastor e o seu rebanho, é preciso vencer com o sangue de Cristo. No poder do sangue de Cristo, o Senhor, ele vai dia após dia santificando as nossas almas e vai nos enchendo com o calor da sua caridade. E o sangue de Cristo é então esse vinho novo que inebria a nossa alma, é essa hemorragia de amor divino. Olha que expressão mais linda! O sangue de Cristo é uma hemorragia. Enquanto eu falava daquela mulher que sofria de fluxo de sangue hemorrágica, que teve que romper, que teve que sair, vencer a sua impureza e tocar na orla do seu manto, o sangue de Cristo é uma hemorragia do seu amor divino. É como um dilúvio que toma conta de todo o nosso ser. O sangue de Cristo é um dilúvio de misericórdia para a humanidade. Não seremos mais submersos nas águas que podem tirar a nossa vida, mas seremos submersos num dilúvio de misericórdia chamado sangue de Cristo. Eu gosto muito dessa expressão, né? Um rio de sangue. Até a Toca de Assis tem uma música linda chamada Hino ao Preciosíssimo Sangue, né? Este sangue é como um largo rio de águas vermelhas. Então esse largo rio de águas vermelhas. E para encerrar, eu quero lembrar da passagem de Mateus capítulo 27, quando da ocasião da condenação de Jesus lá no pretório, quando Pilatos começa aquele diálogo e a multidão crucifica-o, e eles dizem, a multidão diz assim, ó, o povo grita, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Lá eles não tinham noção daquilo que eles estavam pedindo, mas agora nós, com essa consciência, nós precisamos pedir isso. Caia sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, caia sobre os séculos dos séculos até o fim do mundo o sangue desse homem. Não mais aquela água que vai matar, mas esse sangue, esse mar de misericórdia, esse dilúvio de misericórdia sobre a face da terra, onde as nossas almas elas precisam mergulhar. E me faz lembrar isso aqui, o rio de Ezequiel, por onde esse rio passar, tudo
tudo aquilo que era seco vai brotar. Onde não tem vida, a vida vai haver, porque no sangue está a vida. No sangue está a vida. Então é preciso ter comunhão com o corpo e com o sangue. A fonte aonde o pastor precisa levar as suas ovelhas não é mais de água, mas é essa fonte que jorra para a vida eterna. E aquilo que leva para a vida eterna é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Que esse sangue, ele caia sobre nós.